Ano Bíblico 2022. Hoje, 11 de março. Josué capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos Gesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom ao norte. Todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos Gibleus, todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até Lebo-Hamate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Vocês, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei. Repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e incluía todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Jerusitas e Maacatitas, toda a região do monte Hermon e toda a Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Astarote e Éder, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os Jerusitas e Maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, ao Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem da tribo de Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibmer, Zerete, Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Eve, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá.
Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nirá, Sucote, Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades, povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades no reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Josué capítulo 14. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidade onde viver, com pastagem para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, ele disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés: Homem de Deus, em Cades Barneia sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, aquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Josué capítulo 15.
As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira de Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado. Passava pelo sul da subida de Ecrabim, prosseguia até Zim e daí até sul de Cades Barneia. Depois passava por Esron, indo até Adar, e fazia uma curva na direção de Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa é a fronteira sul deles. A fronteira oriental é o Mar Salgado, até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Devir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que ficava defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de En-Semes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Rinom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftor, ia para a cidade do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o Monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do Monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Tímina. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o Monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada por Moisés, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Devir, anteriormente chamada Kiriat-Zefer, e Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhes deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabizel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor e Tinã, Zif, Telém, Bealote, Razor, Hadata, Quiriote, Esron, que é Razor, Amã, Sema, Moladá, Hazar-Gada, Esmon, Bet-Pelet, Hazar-Sual,
Beerseba, Biziotia, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Queziel, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Eram um total de 29 cidades com seus povoados. Na Zefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zaraim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Lamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressá. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod, juntamente com seus povoados. Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, que é Devir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Rutá, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Eram 10 cidades com seus povoados. Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nisbezã, cidade do Sal, e Enged. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Josué capítulo 16. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Eluz, iam para o território dos arquistas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Oron Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote-Adar, a leste, até Bet-Oron Alta, e prosseguia até o mar, de Micmetá, ao norte,
Faziam uma curva para o leste até Taanate-Siló, e passando por ela ia até Janoa a leste. Depois descia a Janoa para Astarote-Naamá, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapua, a fronteira seguia rumo a oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados, separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos, até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. 45 anos depois, Caleb vem a Josué pedir o direito de conquistar a sua herança, e ele consente que Caleb vá a Hebrom, uma terra muito boa que estava no alto do monte e era cheia de gigantes. A atitude de Caleb é fantástica e nós podemos tirar aqui lições maravilhosas para a nossa vida sobre os capítulos de hoje. Ele diz a Josué que se sente tão bem hoje quanto há 45 anos e sua fé permanece firme, pois mesmo sendo já de idade, seu desejo é o de continuar conquistando e vivendo as promessas de Deus em sua vida. Que grande exemplo para nós! Muitos que estão cheios de vigor e têm a vida inteira pela frente, têm as promessas de Deus, mas desanimaram. Muitos não foram nem pelo combate, mas pelo rumor de guerra. Estão com medo, sentindo-se incapazes, desanimados, e esqueceram que a batalha é do Senhor e não nossa, que Deus guerreia por nós, que Deus vai à nossa frente. Ao invés de manter uma atitude confiante no que Deus diz e de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, tentam fazer, realizar e viver a vida por suas próprias forças. Por isso se sentem cansados e acabam desanimados. Caleb vivia debaixo da unção de Deus e, passados 45 anos, seu vigor e ânimo eram os mesmos. Que você confie no Senhor, que você realize grandes coisas com o Senhor e que você entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus. Amém.